querido que está nos céus e também no nosso coração. Muito obrigado por essa oportunidade de ouvirmos da sua palavra. Abra novamente o nosso coração para entendermos do seu amor. Continue conosco nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amen. Before we look at the book of Esther, Antes de nós entrarmos no livro de Esther, what hopefully we're going to see o que eu espero que nós possamos ver is that we can get the book of Esther que nós podemos pegar o livro de Esther and line it into this history. e colocar nessa história aqui. There are two books in the Bible Existem dois livros na Bíblia, which are named after women. no qual recebe o nome de mulher. One of those books is Esther Um desses livros se chama Esther and the other book is Ruth. e o outro livro se chama Ruth. In the Bible, Na Bíblia, a woman represents the church. uma mulher representa o quê? Uma igreja. It's a principle that's been understood in Adventism Esse é for a um long time. princípio que é entendido na Igreja Adventista por muito tempo. We're not looking at the book of Ruth, Nós não estamos estudando o livro de Ruth, but if we were to, mas se a gente tivesse a oportunidade de fazer isso, and we would compare the book of Ruth and Esther, íamos comparar o livro de Ruth e o livro de Esther, we would see nós veríamos that the book of Esther que o livro de Esther is dealing with God's church, está lidando com a igreja de Deus and the book of Ruth e que o livro de Ruth is dealing with the churches that are in the world. está lidando com as igrejas que estão no mundo. Or another way we could look at that, Ou uma outra forma de podemos ver it would be the churches of Babylon. seria as igrejas de Babilônia. We know that Babylon has churches. Nós sabemos que Babilônia tem igrejas. In the book of Revelation, Nós sabemos que o livro de Apocalipse, chapter 17, capítulo 17, it talks about a woman riding a beast, fala de uma mulher que está cavalgando numa besta. and it says this woman is a mother. Fala que essa mulher é uma mãe, She's a mother of harlots. que é a mãe de todas as prostitutas. A mother is a woman. Uma mãe é uma mulher, She's the mother church, ela é a igreja mãe and she has daughters, e ela tem filhas, which is the que é apostate churches of Protestantism. que são as igrejas apostatadas do protestantismo. So the book of Ruth Então o livro de Ruth is dealing with the churches of Babylon está contando a história de Babilônia, das igrejas de Babilônia, and how they come into this church de como eles entram na igreja adventista at the end of the no world. fim dos tempos. And the book of Esther E o livro de Esther is dealing with God's people. está lidando com o povo de Deus. So if we were to draw Se nós pudéssemos então desenhar the book of Esther, o livro de Esther, and we had 9/11, e nós temos dia 11 de setembro, Midnight Cry, clamor da meia-noite, Sunday Law, lei dominical, Didi, Yeah. decreto dominical. we can lay the history of Nós podemos colocar a história Esther over this, de Esther sobre isso, and we can go chapter by e chapter, nós podemos ir capítulo por capítulo, and if we were to compare e se nós tivéssemos que comparar chapter 1 capítulo 1 with chapter 2, com capítulo 2, capítulo CAP, just put CAP, we'd see some differences. nós veríamos algumas diferenças. Chapter 1 Capítulo 1 is a story é a história about a woman. de uma mulher. We'll read the chapter as we go along, Nós vamos ler os capítulos ao continuarmos. and this woman E essa mulher is Vashti. é chamada de Vasti. Chapter 2 Capítulo 2 is the story é a história of another woman. de outra mulher. Esther. Take the H off here. Take off just Esther. Oh, good. Esther. E-R. This is the story of Esther. Essa é a história de Esther. So we're dealing with two women. Nós estamos lidando com duas mulheres.
we're not going to the Bible verses because I'm just trying to make a point A gente here. não está indo na Bíblia agora para lá, só estou querendo fazer um ponto aqui. If we're going to take this story Nós vamos pegar essa história, and we're going to bring it into the end of the world, nós vamos trazer essa história para o fim dos tempos. we're going to take this symbolically. Nós vamos trazer isso de uma forma simbólica. We will understand the principle that first the church is judged and then the world. Nós entendemos o princípio de que primeiramente a igreja é julgada, depois o mundo. One of the things that I've just brushed over without spending any time with Uma das coisas que simplesmente passei rapidinho, sem dedicar muito tempo, is that there are many people in the é de church que existem muitas pessoas na igreja who teach when the Sunday law happens, fala que quando a lei dominical chegar, o decreto dominical, when you see that event, quando você vê aquele evento, then you've got probationary time to get ready. então você tem tempo de provação para você se preparar e se preparar. Tempo provatório, de graça. So the outpouring of the Holy Spirit is going to happen then, Então aí o Espírito Santo vai ser derramado, and it's at that time period that we're required to be ready, e naquele período nós vamos estar, somos requeridos a estar or prontos, should I say get ready. ou se preparar. But over and over again, Mas de forma repetida, when you lay out these Bible stories Quando as você- I've spoken about, coloca essas histórias bíblicas que eu já tenho falado, you'll see that that is an incorrect understanding. você vai ver que esse é um entendimento incorreto, That in fact it's at this stage que em fato é que nesse decreto dominical, nesse estágio, that probation closes. que o tempo de graça se fecha. This is the test that comes upon God's people. Esse é o teste que vai cair sobre o povo de Deus. And so the preparatory work is before. Então, o tempo de preparação é feito antes. If we understand this, Se nós entendermos isso, and we lay the story of Esther over this e nós colocamos a história de Esther sobre isso, reform line, sobre nesse padrão de reforma, then we can begin to see nós então podemos ver that these two women que essas duas mulheres, who represent churches, que representam mulheres, igrejas, what they begin to mean and what they begin to nós represent. podemos então começar a entender qual o significado delas. Now this is not a definitive proof that I'm going to give you, Isso não é uma prova definitiva que eu vou te dar agora, but I just want us to think about mas this. eu quero que simplesmente nós pensamos, When the Sunday law happens, quando o decreto dominical acontecer, in this time period here, naquele período ali, the test is over what? qual o teste vai ser sobre o quê? Qual é o assunto do teste? It's test over Sabbath or Sunday. Vai ser o teste do sábado ou domingo. If you see how this is brought to view in the Bible, Se você vê como isso é levado, é trazido na Bíblia, it's called the Day of the Lord. é chamado do Dia do Senhor. D-I-A-D-O space S-E-N-H-O-R. So this is the Day of the Lord. Esse é chamado Dia do Senhor. You can also understand this to be the Lord's Day. Ou também pode entender como o Dia do Senhor. The Day of the Lord O and Dia the do Lord's Senhor, Day. o Senhor do dia. É a mesma coisa, o Dia do Senhor. But when we think about the Lord's Day, Como nós pensamos nisso sobre o Dia do Senhor, we often think of it in the terms of Sabbath. nós temos que pensar como no sentido de sábado. Christ calls himself the Lord also of the Sabbath. Porque Cristo também se chama Eu sou o Senhor do sábado. So the Sunday Então, o domingo, testing period, o período de teste do domingo, the Sunday Law, you mean? the Sunday law testing O period, período de teste do decreto dominical, which is the day of the Lord que representa o Dia do Senhor, or the Lord's Day, ou o Dia do Senhor, is symbolized by this number 7, está sendo simbolizado pelo número 7, the 7th. o sétimo. You and I are all Sabbath keepers, Vocês e eu, nós somos todos guardadores do sábado, and we understand all the intricacies of keeping Sabbath. e nós entendemos os detalhes, o que significa guardar o sábado. And the day before Sabbath is the preparation day. E no dia anterior é o dia da preparação. So I'm suggesting, O que eu estou sugerindo, over this framework that we have here, que nessa estrutura que nós temos aqui, if this is the 7th day, se isso aqui representa o sétimo dia, then this então isso daqui is the 6th day. representa o quê? O sexto dia. Just for 6, we don't use the TH, Oh. just put a little round thing and a little something underneath. Line. Yeah, like that, yeah. Sexto dia. So if this is represented by the number 7, Se isso está sendo representado pelo número 7, the test of the 7th day, o teste do sétimo dia,
This is the sixth day. Esse representa o sexto dia. If you think about that, Se você pensar sobre isso, even though it's very simplistic, embora pareça ser muito simples, it has deep implications. existem implicações profundas sobre por isso que eu falei. Because God has been training you and myself, Porque Deus está treinando, está preparando você e eu, some of us for years. alguns de nós por anos, You're supposed to prepare on the sixth day, que você tem que se preparar no sexto dia ready for the seventh. para se preparar para o sétimo dia. And when does the judgment happen? E quando então que o juízo acontece? Sunset on Friday. O pôr do sol no sábado, na sexta, Because if you've left something undone here porque se você deixou uma coisa sem resolver to try and correct it, e tentar corrigir naquele depois What do pôr are do you sol, doing? o que você está fazendo? you're breaking Sabbath. Você está transgredindo o sábado. You failed the test, Você falhou o teste, the Sabbath test. o teste do sábado. So I'm saying in a simple, O que eu estou falando para vocês de uma Fashion here. forma simples, if you try and sort out the Sabbath problem here, se você tentar resolver o problema do sábado ali, you'll have failed. você vai falhar. The sorting out needs to be here. O tempo de preparação de resolver o problema do sábado é no dia sexto, no sexto dia. This is the day Esse é o dia, of the Lord's o preparation. dia de preparação do Senhor. And this is the day of the Lord. E esse é o dia do Senhor. The day of the Lord's vengeance, the Bible talks of O it. dia da vingança do Senhor, que a Bíblia fala. Are you familiar with this term as this being the day of the Lord's vengeance? Vocês estão familiarizados com esse tema que diz que é o dia da vingança do Senhor? Hopefully you Eu are. espero que você esteja. And if you are, E se você estiver, who's the vengeance coming against? e essa vingança está vindo para quem? Check where it talks about the phrase, this concept of the day of the Lord's vengeance, Procura na sua referência lá que fala o dia do Senhor de vingança. because it's not just brought against the world. Porque esse dia da vingança não é simplesmente levado somente ao mundo. It's also brought against Também God's church. é levado também para a igreja de Deus. In this time period, Durante esse período, where you're supposed to be preparing, que você teoricamente teria que estar se preparando, you know by the time you get to here, quando você chegar no decreto dominical, preparation time's finished. o tempo de preparação já acabou. And I'm saying that is the message that we're teaching. E eu quero falar para vocês, essa é a mensagem que nós estamos ensinando. God even gave us warning Deus também nos deu advertência before 9/11, que antes de dia 11 de setembro, right back here, um pouquinho ali em 1989, that the day of the Lord's preparation was coming. que o dia da preparação do Senhor, o dia de preparação estava chegando. And it's been a long time since we've been in this time period. Já se passado bastante anos desde 11 de setembro que nós estamos nesse período. But when we get to here, it's all too late. Mas quando nós chegamos no decreto dominical já vai ser tarde demais. Back to Esther. Voltando a Esther, This is a representative of church. isso é uma representação de igrejas. Which church Qual igreja is being tested que está sendo testada at the end of the world no fim dos tempos? first? Primeiro, Is it God's church, his people, será que é a igreja de Deus, o povo dele? or is it the churches of Babylon? Ou será que são as igrejas de Babilônia que ele vai testar primeiro? God's church. A igreja dele. This is the testing period, the time Esse, to get ready. esse é o tempo de ser testado, o tempo de nos prepararmos. So whoever Vashti represents, Então, quem que se for que Vasti estiver representando, she's representing Adventism. ele está representando adventismo. SDA, would that work? SDA is fine. I-A-S-D. 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 Hã? Tá certo, tem R não, é Vasti só. Is that okay? That's fine. Just put it together, Vasti, Oh. T-I. Yeah. Yeah, Vasti. So I'm saying Vashti represents God's O church. que eu quero dizer para vocês é que Vasti está representando a igreja de Deus. Do you understand the logic of Vocês that? estão entendendo a lógica disso? Sim ou não? Said no. Somebody said no. Some Let's people repeat. don't. Ok, alguns falaram que não, nós vamos repetir. Ok, repeat that then. So we know Nós entendemos, sabemos, that a woman represents a church. que uma mulher representa uma igreja. And we know, Nós sabemos just from this simple model, que esse modelo simples que tem aqui, that on the seventh day, que no sétimo dia, it's going to be proved whether or not you're keeping Sabbath or not. será o momento onde mostraremos se nós estamos mantendo e guardando o sábado ou não. You can't prepare.
você não tem mais tempo de preparar. You can't get ready. Você não tem mais tempo de ficar pronto. So this point here Então, a partir desse ponto... is the point that marks Hã? Ok. Hã? Ah, ok, that's fine. so this point here, Então, esse ponto aí, sunset on Friday, no pôr do sol de sexta-feira, the end of the 6th day, quando terminou os 6 dias, is the point é o ponto where everybody can see que todo mundo pode ver whether you passed or failed. se você passou ou não passou, ou reprovou. Because if this day is this long, Porque esse dia foi mais ou menos desse período, desse cumprimento. and if we think about this with respect just to it being a Sunday law test, Se você pensar nisso como sendo o teste do decreto dominical, we saw earlier that this was 1 hour. nós vimos que isso representa 1 hora. So it's 1 hour long. É 1 hora longa. If you're doing anything in this 1 hour Se você estiver fazendo qualquer coisa nessa hora, to get ready, para se preparar, you're breaking Sabbath. você vai estar, como se diz, quebrando o sábado. So I'm not sure who said they didn't understand, but do you understand that piece of Mas quem falou que logic? entendeu, você consegue entender esse raciocínio aqui? Sim? Ok. It's in this time period that you need to get ready. É nesse período de tempo que nós temos que nos preparar. First, the Sunday law issue, the test is going to be coming to God's people. O primeiro teste do decreto dominical para o povo de Deus será no povo de Deus. Because judgment O primeiro begins teste. first in the house of God. Porque o juízo começa primeiro na casa de Deus. So in this time period, Então, nesse período, the people who will be judged right at the beginning as pessoas que vão ser julgadas logo no começo will be Adventists. serão os adventistas. Then the world E depois o mundo will be judged in this time vai period. ser julgado nesse período. And then you get the close of probation. Então você chega no fechamento, FPG, fechamento da porta da graça. Correct. Yep. And by this time period, E quando chegar no fechamento da porta da graça, everybody's been judged. toda a raça humana já foi julgada, todos foram julgados. All the churches, Todas as igrejas. the general close of probation. É a porta da graça, fechamento da porta da graça geral. So if our probation closes here, Se a nossa porta da graça fecha no decreto dominical, then our preparation must be here. então a nossa preparação tem que ser antes. And if the book of Esther Isso no livro de Esther is the story of a church é a história da igreja that is dealing with this history, que está sendo lidada nessa história. then Vashti Então Vasti must be a symbol of God's church. tem que então representar a igreja de Deus. So whoever said no before, I don't know if Então aquele que falou não espero I said entendeu. it better the second Ok, time. espero que eu expliquei um pouquinho melhor. Question. Sure. At the Sunday law. Aham. Foi isso que ele falou. Aham. Foi isso que ele falou, pastor. O pastor perguntou, he's just asking at the Sunday law, probation closed to Seventh-day Adventist Church. That's what you Yes. said. Foi isso que ele falou, que no decreto dominical fecha-se a porta da graça pro Ok. Ok, say the graphic says that. Mas não, aqui ele está falando fecha o apartamento da graça para a raça humana, aqui, para todo mundo, tá? Para a raça humana. He's saying, because he said maybe the graph was confusing. He's saying close of probation, but here's the human race. This is for Seventh-day Adventist Church. He's just to clarify. Maybe say Seventh-day Adventist. Yeah. Obrigado. Mas o fechamento da porta da raça humana é depois, tá? É porque ele escreveu Vasti embaixo ali. Ok. There you go. Obrigado. And how do I put worldwide or world? Mundo. Just M-U-N-D-O. M-U-N-D-O. D-O, mundo. So this is the line of Vashti. Então aquela ali é a linha da história de Vasti. Probation closes for the church here. O tempo porta da graça fecha para a igreja adventista no decreto dominical. We'll be tested about our Sabbath observance Nós vamos first, ser testados pela a observância do sábado, primeiramente, and then the world. e depois o mundo vai ser testado. So if this is a story of God's church, Se isso é a história da igreja de Deus, it's being represented by Vashti, está sendo representada por Vasti, then então, when we look at Esther, ao vermos Esther,
Who does Esther represent? Quem então que Esther vai representar? There are two women in this story. Existem duas mulheres nessa história. Who would Esther represent Então quem Esther vai representar? if this represents the church? Se aquela Vasti está representando a igreja adventista do sétimo dia, So you see the question. você está vendo, está entendendo a pergunta que eu estou fazendo? We're covering the same Nós history, estamos cobrindo a mesma história. so you already know the answer. Você já conhece então a resposta. Who does Esther represent? Então, em quem então Esther vai representar? Hã? The wise virgins. Okay, but it's the same church. Está representando as virgens, mas é o que? É a igreja ainda. É a mesma igreja. Representa a igreja ainda. So they both represent the same church. Ambas representam a mesma igreja. So someone said, Então alguém disse, this represents the wise virgins, alguém aqui falou que representa as virgens sábias. and I guess that person would then say that this represents the foolish Então virgins. imagino que essa pessoa que falou isso, então provavelmente Vasti representa as virgens tolas. So I'm not saying that. Let's Ele não just está falando isso, go é through simplesmente this. vamos trabalhar, vamos estudar. If you look at the name Vashti Se você procurar o nome Vasti and you read chapter 1 e você lê o capítulo 1 and you see what happens there, e você vê o que acontece lá, there's many waymarks in that chapter existem vários marcos naquele capítulo that give us the ability to line it up this que way. nos dá a habilidade de marcar, alinhar dessa forma. And when you get back to here, Quando você chega ali, we'd go to Esther chapter 1 verse 19. nós vamos capítulo 1 de Esther, versículo 19. Capítulo 1, versículo 19. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real. Escreva-se nas leis dos persas e do Medas, e não se revogue a saber que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. So ask yourself this question. Eu quero que você pergunte a você mesmo, Is this woman good or is this woman bad? será que essa mulher, então, é boa ou ela é ruim? Because what's happening O que here está acontecendo aqui, in verse 19 você vê no versículo 19, is that she's being divorced. que ela está sendo divorciada. D-I-V-O-C-A-D-A. Ah, não. V-R. V-O-R. Sorry. See? Just erase. C-A. C-A-I. C-I-A-D-A. She's being divorced here, Está divorciada. and I'm not proving it at the moment, but you can mark it at this point here. Eu não estou provando ainda, mas você tem como marcar esse evento no decreto dominical. So my question is, Minha pergunta para você é, is she good or bad? será que ela é boa ou ela é ruim? Let's read the last part of the verse. Vamos ler a última parte do versículo aqui. It says, give her throne, her estate, to someone that is better. Fala assim, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. So there's someone better than Vashti. Então existe alguém que é melhor do que Vasti. And who's the better woman? E quem é a mulher melhor do que Vasti? Esther. So we know Então a that gente vê Esther is better than Vashti. que Esther é melhor do que Vasti. It says in the verse. Está dizendo aqui na Bíblia, tá? Não sou eu que estou falando, a Bíblia está falando. So I'm not trying to do any trickery Eu não here. estou querendo fazer nenhum tipo de truque aqui. If you go to the Spirit of Prophecy, Se você vai no Espírito de Profecia, the primary book that deals with this history o livro primário que fala, que fala sobre essa história, is the book Prophets and Kings. é o livro Profetas e Reis. Did everybody know that? Vocês sabiam que o livro Profetas e Reis conta a história, comenta a história de Esther? The first book is Patriarchs and O Prophets. primeiro livro se chama Patriarcas e Profetas. It goes from the beginning to the end of the Judges. Vai do começo até o fim, do começo da criação até o tempo dos juízes, fim dos juízes. Then Prophets and Kings goes from the last judge Profetas e Kings vai do último juiz, to the reis, kings. até os reis.
And then you have Desire of Ages. Depois você tem um Desejar de Todas as Nações. If you look in the book Prophets and Se Kings, você olhar o livro Profetas e Reis, an interesting fact is this. uma coisa interessante In such an important story, é uma história tão importante, and it is an important story, e é uma história importante, the name Vashti does not occur in the book. que o nome Vasti não aparece no livro. Ellen White does not comment on this woman Ellen White não comenta nesse nome Vasti, in the primary book no livro primário that deals with this que history. fala sobre essa história. So that's something to think É about. algo que você deve pensar a respeito. If you put her name in Ellen White's Se writing, você colocar o nome dela, Vasti, nos escritos dela, her name comes up only 7 o times. nome de Vasti aparece somente 7 vezes. One of those times Uma dessas vezes que aparece is in a devotional, é num devocional, and it's a Bible verse. é um verso da Bíblia. So Ellen White only comments on her name 6 times, Então, ela realmente comenta o nome dela 6 vezes só. and it's in 2 separate passages. Está em 2 passagens diferentes, It's 3 times in each, I believe. 3 vezes cada uma. 3 vezes em cada passagem. And every time she talks about her in these 2 portions, E cada vez que ela fala nisso, nessas 2 porções, she talks about her in a positive light. ela fala sobre ela num senso positivo. She says she was a good woman. Ela fala que ela era uma boa mulher. She did right. Ela fez o que era certo. Most people here know that. E a maioria das pessoas aqui sabem disso. So, Então, who's divorcing a good woman? quem está divorciando uma boa mulher? King O Ahasuerus. rei Assuero. And who's he marrying? E com quem ele está casando? A better woman. Uma mulher melhor. My question Minha pergunta é, for you to think para about você pensar, is this. é isso. These 2 women Essas 2 mulheres represent God's church. representam a igreja de Deus. One represents, Uma representada morally speaking, de uma forma moral, falando-se de uma forma moral, according to the spirit of prophecy, de acordo com o Espírito de Profecia, a good woman. uma mulher boa. And then the Bible says E a Bíblia fala he's going to marry a better woman. que ela vai casar com uma mulher melhor do que Vasti. What was Vashti's crime? Qual foi o crime que Vasti fez? She did a crime, didn't she? Ela fez um crime, correto? Everybody agrees she did a crime. Todo mundo está de acordo que ela fez um crime aqui ou não? We haven't read the chapter, but gente não most leu o people are capítulo. familiar with it. A maioria das pessoas conhece essa história. Hopefully you haven't watched the movie, Eu espero que você não tenha assistido o but you filme, know from the Bible. que você... What? But you know from the Bible, they haven't watched it on the, on the Espero que você não tenha TV. assistido pelo Hollywood, né, o filme, mas sim estudado a Bíblia, né, a história dela. What was her crime? Qual foi o crime que ela fez? Disobedience. Ela desobedeceu. She's disobeying whom? Ela desobedeceu a quem? O rei, the king, Her husband. o esposo dela. She's O rei. disobeying her Ela husband. está desobedecendo o esposo dela. Who is Vashti? Quem é Vasti? Symbolically, Simbolicamente, the church. a igreja. What church? Que igreja? Seventh-day Adventist A Church. igreja adventista do sétimo dia. Is the Seventh-day Adventist Church into fornication? Você acha que a igreja adventista do sétimo dia está em fornicação? No. Não. Who is the Seventh-day Adventist Church married to? Com quem que a igreja adventista do sétimo dia está casada com? Christ, Com Cristo. God. So you begin to see Então você começa a ver there might be something more to this story than que meets existe the eye. alguma coisa mais nessa história que a gente consegue ver assim à primeira vista. Let's go back to this. Vamos voltar nessa história ali. When Adam and Eve were created, Quando Adão e Eva foram criados, what day were they created on? em que dia eles foram criados? On the 6th day. No sexto dia. And then what did they do on the 7th day? E o que ele fez no sétimo dia? They rested. Eles descansaram. And were they husband and wife on the 7th day? No sétimo dia eles já eram marido e mulher? Yes. Sim. So when did they get married? Em que dia então que eles se casaram? In the 6th day. No sexto dia. So the 6th day No sexto dia is a story about what? é uma história sobre o quê? About the marriage. Sobre o casamento. What's happening in this story, O que está acontecendo nessa história aqui? in this marriage? Nesse casamento aí. It's coming to an end. Está terminando esse casamento. But in chapter 2, Mas no capítulo 2, what's happening in this o que story? está acontecendo naquela história? Someone's getting married. Alguém vai casar de novo. And you can demonstrate Você consegue that demonstrar the marriage que o casamento happens here. acontece ali no clamor da meia-noite. Marriage, Casamento.
C-A-S-A-M-E-N-T-O. So you can see a marriage and a divorce. Então nós conseguimos ver um casamento e um divórcio. If you don't lay these things in these Se structures, você não desenha, você não põe nessa forma, nessa estrutura, the relevancy of Adam and Eve getting married on the 6th and resting on the 7th makes no sense. a relevância de Adão e Eva serem casados na sexta-feira, no sexto dia, não faz sentido nenhum se você não faz essa estrutura. There were two things that came out of Eden, Existiram duas coisas que saíram do Éden. two rules, two obligations. Duas regras, duas obrigações. Ellen White calls them two institutions. Ellen White chama disso de duas instituições. You don't need to guess what they Você are. não precisa adivinhar o que são essas duas instituições. The marriage and Uma the se chama Sabbath. o casamento e o sábado. This was right at the beginning of Earth's Isso history. foi no começo da história da raça humana. Shouldn't be a surprise. Não deveria ser uma surpresa para a But at gente. the end of the world, Mas no fim dos tempos, that's what the issue is. esse que é o assunto que existe. Something that may challenge you. Algumas pessoas podem te desafiar, I'll just put it in now for you to think about. e eu só estou colocando aqui para que vocês possam pensar. This is the close of probation for God's church. No decreto dominical representa o fechamento da porta-graça para o povo dele. This is where you will demonstrate who you are. É ali onde você demonstrará quem você é. Before that, Antes daquilo, you're going to be developing your character. você vai estar desenvolvendo o seu caráter. And there are tests that are going on before this time period. E existem testes que estão sendo desenvolvidos, que estão acontecendo antes desse decreto dominical. In this history here, what do you think the test would be? Você acha que naquela história, qual que seria esse teste? The test of marriage, O teste do casamento. not literal marriage, Não casamento literal, symbolic. mas simbólico. We'll develop this thought later as we Nós more vamos as we go along. desenvolver mais esse pensamento ao continuarmos. We're going to see Nós vamos ver what this marriage is o que representing esse casamento representa. because it's brought to view in Revelation 13. Porque ele é trazido para a gente no Apocalipse capítulo 13. Back to this story. Voltamos a essa história. There's a divorce going on Existe um divórcio acontecendo no capítulo 1. and there's a marriage going on. Existe um casamento acontecendo no segundo Ellen capítulo. White says that Vashti is a good woman. Ellen White fala que Vasti é uma boa mulher. Prophecy is teaching A profecia nos está that mostrando she represents the Seventh-day Adventist Church que ela representa a igreja adventista do sétimo dia, whom her husband is divorcing no qual o seu marido está divorciando dela and he's marrying another woman. e ele está casando com uma outra mulher. How can God marry two women? Como é que Deus pode então casar com duas mulheres? How can he divorce one and marry another? Como é que ele pode então divorciar uma e casar com uma outra? It's fornication. Isso é chamado fornicação. Plus, Mas, they're both God's church. e eles ambas são a igreja de Deus. I'm only bringing these points up to begin Eu with só estou trazendo esses pontos aqui no começo to show you para mostrar que, if you read this story se você ler essa história really carefully, de uma forma bem cuidadosa, not even prophetically, não é nem de forma profética, simplesmente ler, you're left with questions that Você- don't make sense. você vai ter perguntas que não vão ter sentido. Você Think about this. pense agora nisso. What race is Esther? What's her race? Qual é a raça de Esther? She's a Jew, Ela é uma judia, yeah? correto? A few years before this Alguns anos atrás disso, is the book of Ezra. estava no livro de Esdras. In that literal story, chapter 10, what did he do with the strange E naquela wives? história literal, no capítulo 10, o que ele fez com as mulheres estranhas? They were putting into force a law that Israelites knew. Uma lei foi posta para os israelitas que eles tinham que fazer, It's against the law que é contra a lei, to marry casar outside of the faith. fora da sua própria fé, da sua própria religião. Do you know that as Adventist, Você conhece como adventista, you're forbidden to marry anyone who's not an e como Adventist? adventistas nós somos proibidos de casarmos com outra pessoa que não é da mesma fé. So, Esther's not allowed to marry anyone who's not an Adventist. Mas Esther, ela não é permitida casar com ninguém que se não fosse adventista. Think about this. Então pense nisso. The book of Daniel, O livro de Daniel, the king says this, o rei fala isso. have a piece of fruit. A piece of fruit. O rei fala isso, toma um pedaço de uma fruta. Is fruit clean? Você acha que a fruta é só uma coisa limpa? Is he allowed to eat it? Ele é permitido comer? Yes, but Sim. he says no. Ele fala não. Why did he say no?
Por que ele falou não? Book of Daniel. Because it was from the king's table. Porque saiu da mesa do reino, Ele- do rei de Nabucodonosor. If you understand that Se history, você entende aquela história, what they would do, o que eles vão Deu- falar, vão dizer, vão fazer, if this was the king's table, se isso aqui fosse a mesa do rei, they would take a portion of food from that table eles iam ter uma porção da comida daquela mesa, and offer it to their God. iriam oferecer para os seus deuses, And once that offering has been e made, quando aquela oferta foi feita, everything on the table tudo que aquilo que estava na mesa is being blessed by their idol. já foi abençoado pelaquela deidade, pelo seu ídolo. Whether it's a vegetable or whether Se it's for meat, vegetal, se for vegetais ou fruta, qualquer coisa. on pain of death, O risco de morte, sob o risco de morte, Daniel refused to eat anything. Daniel recusou comer qualquer coisa daquela mesa. He'd rather die Ele preferiu morrer than eat a piece of fruit, que comer um pedaço de fruta, which is allowed to eat, que é permitido comer fruta, that's been offered to idols. porque ele sabia que eram oferecidos aos ídolos. Here's Esther, Aqui nós vemos Esther, who willingly marries a heathen king. que agora vai casar com um rei pagão. You might say, well, she didn't have a choice. Mas ela não, você pode dizer assim que talvez ela não tinha uma opção. There are women in this congregation. Existem talvez mulheres nessa congregação. If you are forced by your government Se você é forçado aqui pelo seu governo to do something para fazer algo which God forbade you to do, que Deus te proibiu você de fazer, would you rather die or do it? você preferiria morrer ou você faria o que te mandaram fazer? Thousands of women have died, and men, Milhares de pessoas morreram, mulheres e homens morreram over smaller issues than this marriage. por detalhes menores do que detalhes do casamento. So think about Então this. pensa sobre isso. Is Esther A Esther, a good woman or a bad woman? será que ela é uma boa ou ela é uma má mulher? Because she's in total rebellion to the word of God. Porque ela está em completa rebelião com a palavra de Deus. And Vashti E Vasti is doing nothing wrong. não está fazendo nada errado. Ellen White commends her. Ellen White, né, elogia, fala que ela é uma boa mulher. But here you see Mas aqui você vê that this good woman is divorced, que essa mulher aqui está sendo divorciada and we promote this woman e a gente promove, né, Esther as though she's someone good, como se ela fosse uma mulher boa, when she's in open sin against God. porque ela está agora com, né, um pecado aberto contra Deus, de cara aberta. So you think about it, how you resolve this Então eu story. pergunto para você, como é que você resolve esse pepino e esse problema? It makes no sense on a moral issue. Não faz sentido nenhum se você levar isso para um sentido moral. What do you have to do with this O que você tem story? que fazer então com essa história? You can only look at this prophetically. Você só pode olhar disso de uma forma que é a forma profética. To look at it morally makes no Se sense. você for olhar de uma forma moral, não faz sentido nenhum. So the next question you ask yourself is A this: próxima pergunta que você vai fazer para você é o seguinte: why doesn't Ellen White deal with this? por que Ellen White então não resolve esse problema? Why does she say Por que ela não chega aqui e she fala, was unfairly treated ela não foi tratada mal, and she's such a beautiful woman that Is- represents God? Esther é uma mulher tão bonita que representa Deus? Why? Por que Ellen White então não falou isso? My understanding is this: O meu entendimento que eu tenho, Ellen White que Ellen White, is dealing with the morality ela está lidando com of this story o valor moral, os valores moral dessa história. and not looking at its prophetic E significance. não está olhando no seu significado profético. Why? Por quê? Because at the end of the world, Porque no fim dos tempos, the test that's going to come upon God's people o teste que vai vir sobre o povo de Deus is not a moral test. não é um teste moral que nós vamos It's a ter, prophetic test. é um teste profético. And he's going to say, E ele vai dizer, go back into the Bible. vai voltar, estude a Bíblia, olha a There, Bíblia, understand my will entenda a minha vontade, of how I deal with human ou beings. como eu lido com a raça humana, And you're going to find some things that you think are strange, e você vai ver algumas coisas que parecem estranho, some contradictions. algumas contradições, But you need to have faith mas você tem que ter fé that this is the prophetic word. que isso é a palavra profética. And when you understand what this story is really trying to E teach, quando você entende o que essa história, o que está realmente querendo nos ensinar, then you'll be able to say você então vai ser capaz de how dizer glorious this truth is que glorioso é essa verdade. when you see the real beauty of what it's teaching. E você consegue ver a grande beleza que está sendo ensinada. Through this simple Hollywood type of a story. Por essas histórias, né, simples, né, que Hollywood usa, In England, we call it a soap story. e a gente fala uma novela, You can see the Lord is laying deep prophetic truths você vai vendo que Deus está mostrando para a gente
verdades proféticas profundas And- para que possamos entender. These things have been hidden E essas coisas têm sido escondidas until now. até nesse momento. What may have been truth O que talvez fosse verdade 20 years ago 20 anos atrás, may not be considered so now. talvez não seja mesmo And the assim things that the Lord is showing us Como? now, considerado agora. the things that the Lord is showing us now, E as coisas que o Senhor nos está revelando agora, which are truth, que são verdades, may not have been thought about as truth before. talvez não foram pensadas no passado como sendo verdades. If I stood before you 20 years ago Se eu, 20 anos atrás, aqui tivesse parado na frente de vocês, and I had explained this, e eu fosse explicar isso aqui para vocês, nobody would even be listening. ninguém estaria nem sequer escutando o que eu estaria falando. Whether or not you agree with me, Se você acredita ou está de acordo ou não comigo, I have over 50 people here eu tenho mais ou menos mais de 50 pessoas hoje aqui, listening escutando to what might appear foolishness that I'm teaching. o que talvez pareça erro ou tolices que eu estou ensinando. Ask yourself, why on earth you're even listening to this Então pergunte você, por que então estou perdendo meu tempo escutando essas tolices? if it's not the work of the Holy Spirit, Se não fosse o trabalho do Espírito Santo, se não for o trabalho do Espírito Santo, drawing you to Him, que te atrai você para Ele, giving you the opportunity para que te dê a oportunidade, te dá a oportunidade, to come and partake of Him. para que você possa fazer parte dele, participar dele. And He's going to do it Ele vai fazer isso, through an understanding of this story vai fazer isso através de um entendimento dessa história which challenges you que vai te desafiar and takes you by surprise. e te pega você despercebido. Let's go to another story. Vamos ver agora uma outra história agora. Seeing as we're on stories. Which one is it? Yeah, seeing as we're talking about stories, let's look at another one. Vamos ver outra história agora. We've looked at the strange wives story already, haven't Nós we? vemos, né, no passado a história das mulheres estranhas, certo? Em Esdras. If you find out what Ellen White says about if you're already married to somebody, Se você vê o que ela White fala, se você já está casado com alguém, she says good or bad, ela fala bom ou ruim, you have to remain in a marriage. você tem que continuar casado. I hope everybody here believes that. Eu espero que todos aqui acreditem nisso. If you're into a bad Se marriage, você estiver num casamento ruim, you have to stick it out. você tem que aguentar firme. But here in this story of Ezra, Mas aqui na história de Esdras, they're told to separate. Esdras, aqui eles foram ditos para se separar. If you can't separate the morality from the Se prophecy, você não consegue separar a moralidade da profecia, you'll get the word of God fighting against each other. você vai ver que a palavra de Deus começa a brigar entre si. We don't have to turn to the chapter because it's a familiar passage A to us. gente não precisa abrir aqui porque é uma história familiar para a gente. Luke chapter 10, Lucas capítulo 10, from verse 25. dos versículos 25. Who knows what that story is about Alguém without looking? conhece, sem olhar na Bíblia, qual é a história de Lucas capítulo 10? You don't have to because I wouldn't without looking. I'd have to look. Ele teve que olhar também, ele está It's a brincando. parable É uma parábola of the Good do Samaritan. bom samaritano. Remember the story? Vocês lembram da história? Now, this is a bit premature Eu sei que agora talvez seja um pouquinho prematuro, because I need to lay out some history, some prophetic history porque primeiro eu tenho que colocar algumas coisas, né, histórias proféticas, to make this make sense. para que essas histórias façam sentido. But I'll quickly do this now. Mas eu vou fazer isso para vocês aqui rapidinho. I'm going to show something, Eu vou mostrar para vocês aqui. and I haven't proved it. Eu não provei ainda. Let me just take this out. This and this. Vou tirar isso aqui. You wanna take it out? There we go. Here. Okay, so I'm just working on this framework. Eu vou trabalhar simplesmente aqui nessa parte do quadro. You can demonstrate Você pode demonstrar that this is God's people, que ali representa o povo de Deus. and He's going to have a group of people ready here Ele vai ter um grupo de pessoas prontas ali, who have already married Him, que já entraram em casamento, já casaram-se, and now they're ready. e agora eles estão prontos. And this group of people are going to be lifted up to the world. E esse grupo de pessoas vão ser levantadas, exaltadas para o mundo. So that's what this arrow means. O que é isso que significa essa flecha It means aqui, they're going to be lifted up to the world. que vão ser erguidas, exaltadas, levantadas para o mundo. This group of people are Seventh-day Adventists. Esse grupo de pessoas adventistas do sétimo dia, I will show you, eu vou as we mostrar go para through the vocês, studies, ao continuarmos nossos estudos, that this group of people que esse grupo de pessoas is composed está sendo of composto two groups, de dois grupos, Group 1 and Group 2. grupo 1 e grupo 2.
The symbolic word for this A palavra simbólica para isso is first fruits. é primeiros frutos, primícias. P-R, I'll just put é first. first fruits. F-R-U-T-O-S. These are the first fruits. Esses Everybody's são os familiar with the primeiros first frutos, fruit. primícias. Todos estão familiarizados com esse termo. When there was a harvest in Israel, Quando existia a colheita em Israel, before you reap the harvest, antes de você fazer toda a colheita, you have to gather a first fruit. você tinha que ir lá pegar as primícias, os primeiros frutos. And this first fruit E essas has primícias, to already be what? esses primeiros frutos já teriam que estar o quê? Como? Ripe. Ripe. It Tem que estar already has to be maduros, tem ripe. que estar maduro já. So can you see here, Adventism is already ripe, Você consegue ver que naquele momento os adventistas já vai estar maduro. and then the harvest. Então, a colheita segue. So the first fruit, Então aqui os primeiros frutos and then the harvest. e depois você tem a colheita. But that first fruit Mas esses primícias is in two portions. existem duas porções. When Christ resurrected, Quando Cristo ressuscitou, he called himself the first fruit. ele se chamou primícias, os primeiros frutos. But you know that when he died on the cross, Você também sabe que quando ele morreu na cruz, there was an earthquake, existiu um terremoto. and some of the tombs got opened up, Algumas das catatumbas se abriram. and there were dead bodies lying in the open view. E existiam corpos mortos que se viam, né, estavam sendo vistos. And when he resurrected on E Sunday, quando ele ressuscitou no domingo, those people aquelas pessoas, as catatumbas, resurrected with him. ressuscitou junto com ele. Everybody knows that story, Todo yes? mundo conhece essa história, sim ou não? So Christ also called them the first fruits. Então Cristo também chama eles de quê? Primeiros frutos, primícias. So how many first fruits do you Então have? quantos primeiros frutos você vem aqui? 2. 2. Christ and those people he Cristo e resurrected. depois as pessoas que ele ressuscitou. Just want to put this information Eu quero into colocar essa your mind. informação aqui na sua mente agora. What day did Christ get crucified on? Em que dia que Cristo foi crucificado? Sixth day, no sexto dia. And What what day- day of the month was it? Qual dia do mês foi que Cristo foi crucificado? It was the 14th day. Foi no dia 14. Then the Sabbath was the do 15th day. E o sábado foi no 15º. And then Sunday was the 16th. E no domingo foi o 16º. And if you go back into the book of Leviticus, Se você vai lá e volta no livro de you'll Levíticos, see that the 16th day você vai ver que no dia 16º is the second day of unleavened bread, é o segundo dia dos pães ázimos, but it's the first fruits. mas é também o primeiro dia da festa das primícias. So, if there were 2 first fruits, Se então existiam duas primeiros frutos, primícias, I'm suggesting o que eu estou sugerindo that there's going to be a first fruits é here, que nós vamos ter um primeiros frutos naquele período and there's a first fruits here. e existirá um segundo frutos nesse período. And these are the first fruits of Adventism. Esses são os primícias que vai ter no Adventismo. I want to give these 2 groups some names. Eu gostaria de dar nome para esses dois grupos que estão postos aqui. I'm going to call these priests. Eu vou chamar isso aqui de sacerdotes, S, put an S. S. Não, just Oh, it's S. all S. Just S. Priest is Sacerdote. S. É, sacerdote. And Levites. E levitas, L. E levitas. So I want to call these priests and Eu vou Levites. chamar esses de sacerdotes e levitas. I'll explain later Eu vou why. explicar para vocês depois isso daí, por quê? So priests Primeiro sacerdote Levites. e depois levitas. and these people are the world. E essas pessoas, depois da decreto dominical, representam o mundo. Now in the time of Christ, Então, no tempo de Cristo, there was a hatred existiu uma hatred. between the they- Jews hated people in the Ok, world. existia os judeus odiavam as pessoas, né, de fora da raça judaica. So this is a person from the world. Essa representa as pessoas do mundo. D-O-N. So we have priests, Nós temos então sacerdotes, Levites, levitas and people in the world. e as pessoas que estão no mundo. So when we go to the book of Luke chapter 10, Quando nós vamos então no capítulo 10 de Lucas, there's a story tem uma história of a man de um homem who was attacked by robbers. que está sendo atacado por ladrões. And in this story, what happened? E nessa história o que acontece? You see a priest Você vê quem aparece, um sacerdote, who comes by que chega perto dele, and ignores him. ele olha e ignora. Who did that priest represent? Quem que você acha que representa aquele sacerdote? God's people. Representa o povo de Deus. Then a Levite comes, Depois vem um levita. and what does he E do? o que o levita faz? He ignores the man as Ele well. também ignora esse homem. And who does he E represent? quem que ele está representando? God's O people. povo de Deus.
And then a Samaritan E comes. depois vem o quê? Um samaritano. And who does the Samaritan E represent? quem representa o samaritano? The world. O mundo. And what does he do? E o que ele faz? He helps the man. Ele vai e ajuda o homem. So in this story, Então nessa história, check any commentary, check what Alan White says, você pode buscar todos os comentários, o que Ellen White fala sobre isso. check what Jesus says. Vê o que Jesus fala sobre isso. He says this man was bad. Ele falou que o sacerdote foi mal, This man was o bad. levita foi mal. And I'll put the Samaritan here. Samaritano, S-A-M-A-R. I'll just put Samaritan. Okay. So this Samaritan was good. E vemos que o samaritano é bom. Bad, Mal, mal and good. e bom. I'm O suggesting que eu estou sugerindo that there is more to this que story. existe mais nessa história, That this is a prophetic story. que essa é uma it's a prophetic story. This is a prophetic É story uma história profética that's been hidden for 2,000 years que já foi ocultada por 2000 anos, because this information has been sealed. porque essa informação foi selada. What may have been truth 20 years ago O que talvez tenha sido verdade 20 anos atrás, may not be considered truth now. talvez não seja considerado verdade agora. And the new light that God's revealing today E essa nova luz que está sendo revelada hoje, may not have been the light he was giving his people before. talvez não seja aquela luz que foi dada ao seu povo antes. Now we understand Agora nós entendemos that this is a prophetic story. que isso é uma história profética, Prophetically speaking, falando-se de forma profética. not morally Não speaking, estou falando de forma moral aqui, these men are good. de que esses homens eram bons. These men are doing what they're supposed to be doing. Eles estão fazendo o que eles supostamente deveriam fazer. They're on a mission. Eles estão numa missão, They're focused. eles estão focalizados. And where would they be headed? Aonde que eles estavam indo, irmãos? They'd be headed to Jerusalem, Estavam indo para onde? Jerusalém. God's people, O povo de Deus, to be doing a work. para fazer o quê? Um trabalho. And they're focused. Focalizados. And they're not supposed to be getting distracted Eles não são, teoricamente, não tem que ficar sendo distraído, because there's a great need in Jerusalem. porque tem uma grande necessidade em Jerusalém. But there's this other man Mas então aparece um outro homem aqui, who samaritano, is not part of Israel. que não é parte nenhuma de Israel. And he E ele has the liberty to help this man. tem a habilidade de ajudar esse homem. You can only understand that story prophetically Você consegue somente entender essa história profeticamente when you realize quando você truth- percebe as verdades, the prophetic truths that Christ was trying to teach us, as verdades proféticas que Cristo estava querendo nos ensinar, which could only ever be understood que somente poderia ser entendida when the book of Daniel was unsealed quando o livro de Daniel foi desselado in em 1989, 1989. and we began to understand E nós começamos então a entender that history is que a repeated história está se repetindo in a way that we could never imagine. de uma forma que nós nunca poderíamos imaginar. And as in this history E here, também da mesma forma que aconteceu naquela história, Daniel chapter 8 was unsealed. capítulo 8 de Daniel foi aberto. In our history, Na nossa história, Daniel chapter 11 is being unsealed. Daniel capítulo 11 está sendo aberto para a gente. And when this unsealing E occurred, quando essa abertura, esse desselamento ocorrer, great light has been shed upon God's people grande luz está sendo derramada, mostrada para esse povo, for one simple purpose, por um propósito simples, um simples propósito, that we can be ready para que nós possamos estar prontos for the Sabbath, para o dia sábado, that we can marry Christ para que nós possamos casar com Cristo and enter into rest. e também entrar em repouso. Judgment occurs first with the house of God. O juízo primeiro começa na casa de Deus. We teach explicitly Nós ensinamos explicitamente that our focus que o nosso foco, should be upon our brethren in the church. que seria o nosso foco principal sobre nossos irmãos que estão na igreja. There's a work to do in our own hearts. Existe um trabalho que nós temos que fazer dentro do nosso coração. There's a work to do in your own family Existe um trabalho que você tem que fazer na sua família, and in your own church na sua própria igreja and your conference. e na sua conferência. We could go to Ezekiel chapter 2 and 3 to look at this, Nós podemos estudar Ezequiel capítulo 2 e 3 para olhar isso. but we have a commission Mas nós temos um trabalho a fazer. these two Uma men comissão. did. Hã? We have a commission like these two men did Nós temos um trabalho, nós estamos focalizados num trabalho como esses dois, sacerdotes e levitas, to not get distracted para não ficarmos distraídos and have our focus on Jerusalem. e temos o nosso foco em Jerusalém. I'm not warring against the moral truths that this parable teaches. Eu não estou falando, worried, what do you I'm say? not fighting against the Eu não moral estou truths. lutando com as lições morais que essa parábola traz para a gente.
I'm not rejecting that Vashti was a good woman. Eu não estou rejeitando que Vasti era uma boa mulher. But the more you think about these Mas things, mais que você pensa sobre essas histórias, the more you realize mais você vai perceber that these stories, que essas histórias, when you just think of them at a moral level, se você somente olhar no nível moral, don't make any não sense. faz sentido nenhum. If you go to the book of Joshua, Se você for estudar o livro de Josué, this is after the 40 years wandering, wilderness wandering. já tinha terminado os 40 anos de vagando no deserto. During that time period, Durante esse período, when God, aquele período, when God gave him instruction Deus deu instruções para eles about how to keep Sabbath, de como guardar o sábado. there was a man who started picking up some sticks Teve um homem lá que começou a pegar alguns gravetos, because he wanted to make a fire to get warm. porque ele queria fazer um fogo para ele se aquecer. Do you know what his punishment for his crime Você was? sabe qual foi a punição que ele teve pelo que ele fez? Death. Foi morte. He was stoned to death Foi apedrejado até a morte, for picking up some sticks to make a fire. por somente pegar uns gravetos para fazer um fogo. Ask yourself this question. Faça essa pergunta para When you você. think about your Sabbath Quando breaking, você pensa sobre a forma que você guarda o seu sábado, como você viola o sábado, do you do worse than picking up a couple of sticks on será que Sabbath? você faz algo talvez pior do que pegar 2 gravetos no sábado? Are you due for a death sentence? Você está condenado à morte? But I'm not trying to talk about morality with respect to Eu you. não quero falar sobre moralidade em respeito a você. At the end of the 40 years, No final dos 40 anos, they've entered into Canaan. eles They enter into Canaan. eles entraram em Canaã, And you can mark the enter into Canaan e eles ao entrarem em Canaã, and the warfare that they're going to make against Jericho, e a batalha que eles iam ter que fazer era contra Jericó, and you can line it up right here. e você consegue alinhar Jericó junto com o decreto dominical. The destruction of Jericho A destruição de Jericó is representing está representada, the destruction that we bring to the world. é a destruição que nós trazemos ao mundo. And what I mean by that O que eu quero dizer com isso, is when we give the loud cry to Babylon quando nós clamamos o alto clamor para a Babilônia, and multitudes come and join us from them, multidões das outras igrejas se juntam a nós, their power begins to crumble. o poder de Babilônia começa a estremecer. That's partly what Jericho is trying to teach us. Essa é uma das coisas que Jericó está querendo ensinar-nos. There are great prophetic truths in the story of Existem Jericho. várias histórias proféticas que você pode tirar da história de Jericó. But if you look at the story in detail, Mas se você olhar essa história em detalhe, the destruction of Jericho happens on what day? a destruição de Jericó aconteceu em que dia, irmãos? On the Sabbath. No sábado. The angels break down the walls. Os anjos derrubaram as muralhas. Then Israel goes into the city, Então Israel vá para a cidade, takes all the treasures and the jewels, eles pegam todos os tesouros e as joias, they plunder them, they take all the jewels from eles them, tiram todas as joias e tesouros, they kill the people there. matam todas as pessoas. Ask yourself, Quero que você faça a pergunta a você. in your estimation, Na sua, mais ou menos, estimando, fazendo um estimativo, would that be good Sabbath keeping? você acha que seria uma boa forma de guardar o sábado? You know, you're not even allowed to pick up 2 sticks on the Sabbath, Você viu antes lá que você não podia pegar nem 2 gravetos no sábado. but you can go into people's homes, search through all their things, take all their money, Você pode ir na casa das pessoas, procurar, pegar o dinheiro, pegar as joias, kill people, matar as pessoas, lead their animals like a shepherd out, levar os animais dele como se fosse um pastor. all on the Sabbath. Tudo no sábado. If you get confused about morality and Se prophecy, você fica confundido com a moralidade, da morality with prophecy, if you confuse the two, se você confundir moralidade com profecia, you'll get into problems. você vai ter problemas. You won't understand what these stories are teaching, Você não conseguirá entender o que essas histórias estão ensinando. because these stories, Porque essas histórias, even though they're real life stories, embora que eles são histórias verdadeiras, have deep prophetic truths for us at the end of the world. existem verdades proféticas profundas para nós hoje aqui no fim dos dias. More than that, Mais que isso, they were only written for us. eles foram escritos para nós. They weren't written for their own good. Eles não foram escritos para eles, para o bem deles. The prophets wrote more for us than for Os themselves. profetas escreveram mais para a gente hoje do que para eles. So we have story after Então nós story temos histórias atrás de história that deal with this issue. que fala sobre esse assunto. Now, I don't know about you, Bom, eu não sei se você, but one of the worst women
Mas para mim uma das piores mulheres that comes to my que mind veio na minha mente is found in the book of Genesis, está encontrado no livro de Gênesis, chapter 19. verso 19. We know who I'm talking about. Você sabe de quem que eu estou falando aqui? Lot's wife. A mulher de Ló. Was Lot's wife a good woman or Você a bad acha que a woman? mulher de Ló era uma mulher boa ou uma mulher ruim? If you read what Ellen White says, Se você ler o que a Ellen White fala disso, she was the person ela era uma pessoa, who separated Abraham and Lot. foi a pessoa que separou Abraão de Ló. They would have lived happily together, Eles iam viver juntos, felizes da vida. but she didn't want to be in his shadow. Ela não queria estar na sombra de Abraão. She wanted to strike out on her own Ela queria, fazer as coisas por conta própria. because she thought that her husband was under the thumb of Abraham, Ela achava que Ló estava sobre, Abraão estava pisando ele para baixo. and she didn't like country living. E ela não gostava também de vida no campo. She preferred the city life, Ela preferia a vida na cidade, the city dress, os vestimentos da cidade, the city food. a comida da cidade. She was not a good woman. Ela não era uma boa mulher. And at the end, E no final, we say, oh, God punished her Deus foi lá e puniu essa mulher. and turned her into a pillar of E ela salt. se transformou numa estátua de sal. Do a Bible study Faça um estudo bíblico. on what a pillar represents, O que representa essa estátua? Um pilar. and you'll find Você vai ver aqui that it's a que é representation uma representação of a covenant. de uma aliança. A pillar represents something good, Um pilar representa algo bom. and you know what salt represents? E você sabe o que o sal representa? Jesus says, Jesus fala o quê? you, Você, the church, a igreja, are the salt of the earth. representa quem? O sal da terra. I would suggest Eu ia sugerir para the salt vocês that she was made of que o sal no qual ela foi feito had not lost its saltiness. não perdeu o salado, como é que fala? O sabor. It was very salty. Foi muito salgado. So here we have a wicked woman Nós vemos aqui uma mulher ímpia, pecaminosa, that gets represented que está sendo representada, as being God's people representada sendo o povo de Deus, in a pure state num estado puro, because they're salt, porque o sal, and they stand as a representation porque é sal, e estão sendo of representados. a covenant with God. O pilar é como uma aliança com Deus. So how do you reconcile E that? como é que você consegue reconciliar isso agora? I think Eu acho, we need to re-examine precisamos from the reexaminar very foundation desde a nossa fundação how we look at Scripture, como nós olhamos as escrituras, because what you thought was right porque você no passado, o que você achava que era correto antes, is turning out not to be so right. está parecendo agora que não é tão correto. Those moral stories Aquelas histórias de lições morais mean a lot more têm maior significado than we realize. do que a gente pensava. Let's go to Matthew chapter 13. Vamos abrir Mateus capítulo 13. Let's try and finish this study off. Vamos tentar terminar esse estudo. Matthew chapter 13 Mateus capítulo 13. 24? is a very interesting passage. Tem uma passagem muito interessante. What verse you want? This 24? story Essa história was given about 2 years after Christ's baptism. foi dada 2 anos depois do batismo de Cristo. Now, just for your own notes, Para que vocês, para suas anotações que vocês estão fazendo, Matthew chapter 13 Mateus capítulo 13 and Mark chapter 4 e Marcos capítulo 4 and Luke chapter 8 e Lucas capítulo 8 are all parallel passages. são todas passagens paralelas. But we're only going to be looking Nós somente vamos estar olhando at Matthew chapter 13. Mateus capítulo 13. So, Matthew chapter 13, Então, Mateus capítulo 13, Mark chapter 4, Marcos capítulo 4, Luke chapter 8, Lucas capítulo 8, they're all the same story. todos falam da mesma história. You've all heard of the Sermon on the Mount. Todos vocês já escutaram a história do Sermão da Montanha. The Sermon on the Mount was 6 months before this O story. Sermão da Montanha foi 6 meses antes dessa história. And this is called the Sermon by the Sea. Esse é chamado do Sermão ao lado do mar. It's not as famous. It's not what? It's not as famous, but it's an important Não é point. muito comum, não é muito famoso esse sermão. So let's pick up from verse 3. Matthew Vamos 13, começar verse versículo 3 do capítulo 13. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Verse 3. 3. And we drop down to verse 10. Vamos agora no versículo Before we 10. do that, he Antes- has verse 3. Eu li para vocês versículo He 3. tells the parable of the sower. Ele fala sobre a parábola do semeador. And then verse 10. No versículo 10 agora,
E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? So they ask him, why do you speak in parables? Então pergunta assim, por que você está falando para a gente em parábolas? He answers in verse 11. No versículo 11 ele responde para eles. Listen, read carefully about what the answer Presta is. atenção no que ele responde. The reason I'm saying this A razão por que eu estou falando isso, is because it's in opposition porque ele está em to oposição what most people think no que a maioria das pessoas pensavam about parables. sobre as parábolas. Let's read verse 11. Versículo 11. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Não lhe é dado. In the first part of Christ's ministry, Na primeira parte do mistério de Cristo, when he spoke to the people, quando ele falava com o povo, he did not speak in parables. ele não falava em parábola. He just spoke straight, plain language. Ele falava de forma direta e forma sem parábolas. And what did they do? E o que eles fizeram? They rejected his Eles message rejeitaram a mensagem de Cristo. and they made light of it. E eles, They just mocked it. They just eles ignored it. zombaram de Cristo, ignoraram a Cristo. Christ switches now, Agora Cristo muda, and now he starts speaking in parables. ele agora começou a falar em parábolas. And we'll read, E a gente vai ler, and you'll read it in the other passages, nas outras passagens também, that he is only going to speak in parables que from now on. ele somente vai falar daqui para frente em parábolas. And in verse 12, No versículo 12, in verse 11, he begins to tell you why. ele no verso 11 ele começa a falar o porquê. And in verse 13, No verso in 13, verse 12, verso 12, he's going to explain further. ele vai explicar mais em detalhe. But you need to understand this in relationship Você precisa entender isso em relação to what happened before. ao que aconteceu antes. This is the synopsis before we read it. Essa é a sinopse antes da gente ler isso aqui. He speaks straight. Ele está falando de forma direta. They're not going to listen. Eles não estão escutando mais. So now he's going to speak in parables. Agora ele vai falar em parábolas. And they're not going to understand. E eles não vão entender. And he doesn't want them to understand. Eles não querem que eles entendam. Why doesn't he want them to understand? He doesn't want Christ does not want. He's going to speak to people, Cristo vai falar para as pessoas. and there's a group of people who aren't going to understand. Tem um grupo de pessoas que não entenderão. And he does not want that group to E understand, Cristo não quer que esse grupo de pessoas entendam. because when he gave them opportunity before, Porque quando ele deu essa oportunidade para eles antes, they just got fat. eles simplesmente viram como um fato. And now he says this: Agora ele fala isso. if you want to understand a Se parable, você agora quiser entender a parábola, what do you have to do? o que você tem que fazer então? You have to come to me. Você tem que vir a mim. When you come to me, Ao você vir a mim, then I'll explain the parable. então eu vou te explicar a parábola. You see right here, Você vê aqui, 2 years into his ministry, 2 anos já no seu ministério, now the separation process is beginning to come in full force. você está vendo que a separação, o processo de separação já está a todo vapor. If you don't come to Christ to get him to explain the parable, Se você não vai para perto de Cristo para a parábola ser explicada, you don't understand what's going on. você não vai entender o que está acontecendo. The point of it is this before we read. O ponto disso aqui é isso aqui antes da gente The ler. parables that are being spoken of here A parábola que está sendo falada aqui are these parables that I'm speaking about. são essas parábolas que eu estou falando aqui. The Good Samaritan, O bom samaritano, the strange wives, as mulheres estranhas de Esdras, Lot's wife, a esposa de Ló, Millerite history, a história milerita, Ezra chapter 7. Esdras capítulo 7. Go wherever you want to in the Você scriptures. pode ir em qualquer lugar que você quiser na Bíblia, It's in parables. é em forma de parábolas. And why is it in parables? Por que é em forma de parábolas? Because he's not going to give the message straight to his people. Porque ele não vai dar essa mensagem de uma forma direta para o seu You want to povo. understand what it means? Para você entender o que significa isso, Where do you have to go? onde você tem que ir? You have to go to the foot of the cross. Você tem que ir ao pé da cruz. And you have to plead with the E Lord você tem que pedir a Deus, suplicar a for Deus, him to explain to you what these things para que Ele mean. te explique o que significam essas coisas. This is what he's doing. Isso que Deus está fazendo agora. So let's read verse 12. Vamos ler agora o versículo 12. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. 12. And we read up to 15, sorry. Vamos 13, ler do 14 versículo and até o 15. 15 agora. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que disse: ouvindo ouvirdes, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido,
e ouvindo de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Now, if you look at verse 14 and 15, Então, se você vê o versículo 14 e 15, when I said that they become fat, que eles se transformaram em fatos, I picked it up in verse 15, for the people's heart is waxed gross. e aqui eu falo que, no versículo 15, fala, o coração desse povo se endureceu. Verse 14 says the prophecy of Isaiah. No versículo 14 diz, se cumpriu a profecia de Isaías. We do not have the time to go A there, gente, infelizmente, não tem o tempo de ir lá agora. but the prophecy that's being spoken Mas of essa here profecia que está sendo falada aqui is Isaiah chapter 6. é Isaías capítulo 6. If you know the prophecy of Isaiah 6, Se você entende a profecia de Isaías capítulo 6, you'll know the prophetic significance of this. você vai entender o significado profético disso. Specifically, verses 9 and 10 are being quoted. Especificamente o versículo 9 e 10 estão sendo citados aqui. And if you go into Isaiah 6, Se você for em Isaías capítulo 6, you can see directly você pode ver de forma direta, Isaiah 6 is talking about this history here. Isaías capítulo 6 está falando diretamente dessa história de 11 de setembro, decreto dominical. So when Christ here speaks, quoting Isaiah 6, Então você vê Cristo aqui citando Isaías capítulo 6, 2,000 years ago, 2000 anos atrás, he's leading his people ele está levando o seu povo to this history at the end of the world para essa história de 11 de setembro, decreto dominical no fim dos tempos, by the simple parable of the sower. usando uma parábola simples do semeador. We can read verses 16 to 18. Nós vamos ler agora o versículo 16 ao 18. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. 19 as well, or no? No. Just 18. He gives 3 more parables. Então ele dá mais 3 parábolas. And then we get verses 34 and 35. Então depois nós chegamos nos versículos 34 e 35. Yeah. 34 e 35. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. If you read Christ Object Lessons from page 17 onward, Se você lê Christ Objects Lesson, Parábolas de Jesus, página, what page again? 17, Página 17. all the things that I've just said, Todas as coisas que eu falei, you'll see that it's straight from Spirit of Prophecy. você vai ver que são diretamente do Espírito de Profecia. The reason why verse 34 and 35 are very important, A razão que o versículo 34 e 35 é muito importante, it says Christ is only going to speak in parables. que diz aqui que Cristo somente ia falar em parábolas. And that's getting connected with Isaiah chapter 6. Isso está sendo conectado com Isaías capítulo 6. Isaiah chapter 6 is the history from 9/11 to the Sunday law. Isaías capítulo 6 conta a história do dia 11 de setembro ao decreto dominical. The only way that I can speak to you A única forma que eu posso falar com você is in parables. é através de parábolas. I'm going to look at these histories, Eu vou mostrar essas histórias, nós vamos olhar nessas histórias. the 70, Os 70, 1260, 1260, Esther, Esther, Ruth, Ruth, Millerite history. Milerita. Put them into juxtaposition. Nós vamos colocar em justa posição. They are parables, São parábolas. and it's the only way that you're going to be taught E a única forma que você vai ser ensinado how to enter into the kingdom of God de como entrar no reino de Deus in the day of the Lord's preparation. no dia de preparação do Senhor. Verse 35, Versículo 34. it says that it might be fulfilled which is spoken by the prophet. Aqui fala para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. This prophet is not the prophet Isaiah. Esse profeta aqui não é o profeta Isaías. This is another prophet. Esse aqui é outro profeta. It says here, Fala aqui: I will open my mouth in parables. abrirei em parábolas a minha boca. I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. Publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. That's a direct quote Essa é uma citação direta from 2 Psalms, de 2 salmos. Psalm 49 Salmos 49 and Psalm 78. e Salmos 78. I'm running out of time, Meu tempo está acabando but I aqui, want to mention something quickly mas eu quero mencionar algo para vocês aqui rapidinho about sobre Psalm 78. Salmo 78.
If you read Psalm 49 and Psalm Se 78, você ler Salmo 49 and 78, 49 e 78, they're very important Psalms. são salmos muito importantes. Just read 78 verse 2. Vamos ler aqui Salmo 78, versículo Before we 2. read it, Antes de eu ler isso, 78 verse 2 capítulo 78, verso 2, is what's being quoted in Matthew 13, é o que, 35. que Jesus está citando em Mateus capítulo 13, versículo 35. So we'll read. Nós vamos ler agora Salmo 78, versículo 2. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. It's at this point É nesse ponto where we begin to get an explosion of que information. nós começamos a receber uma explosão de informações. And if I'm not careful, E se eu não estou cuidadoso, I lose people. eu posso perder algumas pessoas aqui. But in the book of Joel, Mas no livro de Joel, if you know anything about the book of Joel, se você já está pensando que o livro de Joel, it's two things. existem duas coisas. Talks about 4 generations. Falam de 4 gerações. Talks about destruction that comes upon God's people. Fala sobre a destruição que chega no povo de Deus. And Peter, E Pedro, at the time of Pentecost, na época do Pentecoste, quotes this. ele faz uma citação And he disso. calls it about the time of refreshing and the time of the blotting out Ele of sin. fala do tempo de apagar os pecados e do refrigério. The blotting out of sin is at the end of the world. O apagamento dos pecados é no fim dos tempos. So all I want to say to you is this. A única coisa que eu quero falar para você é When you isso. come to the book of Joel, Quando você chega no livro de Joel, it's the book about the end of the world. é um livro que fala sobre o fim dos tempos. And the framework of the book of Joel E a estrutura do livro de Joel is about 4 generations. fala sobre 4 gerações. We started in Matthew 13. Nós começamos em Mateus capítulo Verse 13, 35 versículo 35. quotes Psalm 78. Ele vai lá, leva a gente lá para Salmo 78, quando Jesus faz a citação. Psalm 78, Salmo 78, verse 3. versículo 3. Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Verse 4. Versículo 4. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. I'm throwing over time, but I'll take a few minutes. Eu sei que o meu tempo já está um pouco longo, mas eu vou falar mais um pouquinho. Ellen White is going to reference Psalm 78. Ellen White vai fazer uma referência de Salmo 78, que eu li agora. And she's going to reference it from a moral standpoint. E ela vai fazer uma referência num ponto de vista moral. And she's going to say this. Ela vai fazer o seguinte: We should train our children properly, nós temos que treinar as nossas crianças apropriadamente, just like it advises como na forma que está sendo, in verse, it tells us, como nos diz no versículo, which verse? in verses 3 and 4. No versículo 3 e 4. It says, we learn things from our fathers, Aqui nos diz, nós aprendemos, ouvimos coisas dos nossos pais, and we're supposed to train our children. nós temos que treinar os nossos filhos. But verse 4, Versículo verse 4. 5 and 6 Versículos 5 e 6 are very important. é muito importante. If you don't understand the prophetic significance of the book of Joel, Se você não consegue entender o significado profético do livro de Joel, just know this thing. preste atenção somente nesse fato. There's a framework of the book of Joel. Existe uma estrutura no livro de Joel. It's the framework of the number 4. Essa estrutura é baseada no número 4. And it's about the blotting out of sin at the end of the world. Ele está falando sobre o apagamento dos pecados no fim dos tempos. In the time period in which we're living. No período que nós estamos vivendo agora. Christ has referenced Psalm 78. Cristo está fazendo uma referência a Salmo 78. Let's read verse 5. Vamos ler agora o versículo As we 5. read, Ao lermos, let's count. vamos contar aqui comigo. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que fizessem conhecer a seus filhos. So we read verse 5. 5. It says, our fathers, Aqui fala, Number 1. os nossos pais, número 1, they should make them known to their children. para que façam saber para os filhos, conhecer aos seus filhos. Second generation. Está falando o que? A segunda geração. Verse 6. Versículo 6. Para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e se contassem os seus filhos. The generation to come Então, para que a geração vindoura is the third generation. é a terceira geração. And at the very end it says, declare them to their children. E na última fala assim, para contar aos seus filhos. You see 4 generations in Psalm Você 78. vê 4 gerações no Salmo 78. Psalm 78 Salmo 78
has more information in it existe mais informação nele that's dealing with the time at the end of the que world. está lidando com o tempo do fim dos tempos. But the primary piece of information I've given you Mas a formação primária, que informação que eu dei para vocês, talks about 4 generations. falam de 4 gerações. If you go to Psalms 49, Se você for no Salmos 49, you'll see parallel truths there. você vai ver uma verdade paralela dali. Both Psalms Ambos salmos are being referenced estão sendo referenciadas in Matthew 13. Mateus capítulo 13. Matthew 13 Mateus capítulo 13, says that Christ, ali diz que Cristo, 2,000 years ago, 2000 anos atrás, is prefiguring ele está prefigurando what's happening at the end of the o world que está acontecendo aqui no fim dos tempos, in the 4th generation of Joel. na 4ª geração de Joel. And at the end of the E world, que no fim dos tempos, everything tudo that you need to understand que você precisa entender to prepare for the Sunday law para se preparar para a lei dominical, is only que é somente, going to be given será dada in parables, em parábolas, line upon line. linha sobre linha. And if you're expecting any other way, Se você estiver esperando qualquer outro tipo de forma, outra your forma, hearts os seus have corações been waxed gross. vão ser endurecidos. Because Ellen White Porque Ellen White, tried to give this church ela tentou dar a essa igreja the information plainly, a informação de forma plana e clara. and we didn't listen. E a gente não escutou. We had eyes to see, but we wouldn't see. Nós temos olhos para ver, mas nós não vemos. We had ears to hear, but we wouldn't Nós listen. temos ouvido para escutar, mas não escutamos. And now E agora, the technique has changed. a técnica agora mudou. Now it's only going to be through parables. Agora simplesmente vai ser por parábolas. Because now God is going to test us. Porque Deus agora vai testar. Because if you're serious, Porque se você realmente está you have sério, to do 2 things. você tem que fazer 2 coisas. First, you have to accept that the message will come only through parables, Primeiro, você tem que entender que essa mensagem somente chegará através de parábolas. not through plain morality. Não de uma forma de moralidade plana, uma coisa simples através de lições morais. Those parables are the line upon line teaching that we show. Essas parábolas são linha sobre linha que nós mostramos. And secondly, E a segunda, you need to go on your knees você tem que ir nos de joelho, To ask prostrar-se the de Lord joelho, pedir a Deus to explain this que information. te explique essa informação. History is being A repeated história está sendo repetida in the minutest detail. nesses detalhes minúsculos. Let's close with prayer. Vamos terminar com uma oração. Heavenly Father, Querido Pai que estás nos céus, as we just scratch the surface because of lack of time, ao começarmos somente a arranhar a superfície por To falta stu- de tempo, to study why you teach in parables, estudar por que você nos ensina através das parábolas, to see why you've brought this light up para entender por que o Senhor está trazendo essa luz para a gente, in a essa way luz, that has never happened before. de uma forma que nunca aconteceu antes. We see that the very methodology is testing your people. Nós vemos que essa mesma metodologia está testando o seu povo. But this is how it was when Christ first came to earth. E nesse exemplo que Cristo fez quando ele veio na terra pela primeira vez, He had to teach his people in parables ele teve que ensinar o seu povo através das parábolas, that he could create 2 classes of people. para que ele pudesse criar 2 classes de adoradores. You've already begun this work. O Senhor já começou esse trabalho. Each of us are being challenged Cada um de nós aqui estamos sendo desafiados, whether or not we can see these things. se nós aceitamos essas ideias ou não. Father, help us to Pai, go por back favor, nos ajude in our minds this evening ao irmos à nossa mente to understand how we relate to Scripture. e entender como nós nos relacionamos com a palavra de Deus. Father, we realize that the Sabbath hours have closed. Nós entendemos, Senhor, nós percebemos que o sábado sagrado já está terminando. We've entered into a new week, Nós estamos entrando numa nova semana. and we thank you for that. Nós te agradecemos por isso. May this new week Que essa nova semana bring new thoughts, possa trazer novos pensamentos, new feelings, novos sentimentos, new emotions. novas emoções. Father, for those of us who are struggling with these truths, Senhor, para aqueles aqui de nós que talvez estamos tendo dificuldade com essas verdades, I pray that the Holy Spirit eu peço que o Espírito Santo, would speak to their hearts que possa falar nos corações deles,
to show them what is right and what is wrong. que possam demonstrar a Ele o que é verdade e o que é errado. I pray He would do the same for me, Eu peço também, Senhor, que o Senhor faça o mesmo por mim, that I might be forgiven if I've said or done anything wrong. porque eu possa ser perdoado se eu fizer alguma coisa, algum pecado, alguma coisa errada. Father, help us to honor and glorify You, Senhor, por favor, nos ajude que nós possamos honrar e glorificar a Ti, to come to the foot of the cross, para que possamos chegar ao pé da cruz, that we may have a better understanding para of, que nós possamos ter um entendimento melhor of Daniel and Revelation. de Daniel e Apocalipse. Is our prayer in Jesus' name. Essa é a oração que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém.